Você sabe qual bico de massa e recheio são os ideais para você realizar a sua produção? Fica até o final desse vídeo que eu vou contar para você. Olá, salgadeiros! Eu sou o Eduardo, consultor técnico aqui da Consitomac. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês algumas dúvidas comuns entre quem utiliza a modeladora. Se você quer garantir que os seus salgados fiquem com uma ótima proporção de massa e uma ótima proporção de recheio, agora eu vou mostrar para você a facilidade que você vai relacionar os bicos e ao mesmo tempo fazer com que os seus salgados fiquem impecáveis. E se você já usa a modeladora da número 1, me conte aqui nos comentários quais os tamanhos de salgados que você já produz. E agora, bora lá, vamos para o vídeo. Vamos associar os bicos de massas aos bicos de recheios, para você ter toda a facilidade no processo de produção e automaticamente fazer com que a sua produção se torne cada vez mais fácil. Nesse processo, a gente está aqui com todos os nossos bicos e todos eles estão embaralhados. Como que a gente faz para a gente poder arrumar os bicos em ordem correta e fazer o nosso processo de produção? Primeiramente, vamos começar com o nosso bico de recheio. Os bicos de recheio, na sua parte de rosca, eles vão contar com essa marcação, porque eles vão rosqueados ali no divisor. Então todos os nossos bicos de recheio contêm roscas. Como que a gente faz para identificar eles e colocar eles também na ordem ali de tamanho? Primeiramente vamos achar o menor, que vai ser esse daqui, que é o número 1. Então a gente coloca ele e olhando para os outros bicos de recheio, a gente vai vendo qual que vai sendo o maior e menor. Então a gente vai associando ele do menor para o maior para a gente encontrar as 6 numerações. Ó. Então a gente encontrou o primeiro, o segundo, o terceiro. Se a gente colocar esse do lado desse, a gente já vai ver que esse, né, é um pouquinho maior. Esse vai ser maior que esse também. Até a gente chegar no último, que é o maior bico que a gente tem, que é o número 6. Dessa forma, colocando do menor para o maior, a gente já conseguiu associar o tamanho de todos os bicos e a ordem correta que ele deve ficar. Então a gente vai ter 6 bicos de recheio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Nos bicos de massa, a gente vai relacionar agora os 9 bicos. A gente vai utilizar a mesma regra. Colocando aqui, ó, o menor bico, né, que a gente encontrou, que vai ser o primeiro, e assim por diante, a gente vai encontrando os próximos, né? Ele vai ficando cada vez maior. Então a gente vai 1, 2, 3, 4. A gente vai olhando um para o outro, a gente já vai vendo ele na forma correta, né? Então a gente já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no final, a gente vai ter 2 bicos bem parecidos. Mas se vocês observarem, aqui a gente tem uma borda que vai fazer ele se tornar o número 8 e aqui a gente não tem a borda, o que faz esse bico se tornar o número 9. Então relacionamos 6 bicos de recheio com 9 bicos de massa. Lembrando, sempre para facilitar esse processo, começa do menor e vai até o maior, tanto para os bicos de recheio, tanto para os bicos de massa. E vai sobrar essa peça, que é a nossa peça que a gente faz o encaixe dos bicos, tá? Que se chama adaptador. Ela vai ser utilizada para você realizar as suas produções no dia a dia e em boa parte você sempre vai utilizar ela, principalmente produzindo salgados que você utiliza os bicos do número 1 até o número 7. Por que só até o número 7? Porque o número 8 e o número 9 não vai ter a necessidade de você utilizar o adaptador. Esses bicos já entram direto na sua porca do bocal. Quando você for produzir com os menores, aí você sempre vai utilizar o seu adaptador. Agora que a gente já identificou os nossos bicos de recheio e os nossos bicos de massa, vamos relacionar eles para a gente realizar o nosso processo de produção. Nessa etapa, como que a gente vai identificar qual bico de recheio a gente vai utilizar para o nosso bico de massa? Primeiramente, na produção dos nossos salgados de 8 a 12 gramas, a gente vai utilizar os bicos 1 e 2 de massa e vamos utilizar os nossos bicos 1 e 2 de recheio. Então, na produção de 8 até 12 gramas, você vai utilizar
esses 4 bicos. Agora, para a gente fazer uma produção de salgados que vão de 15 até 30 gramas, a gente vai utilizar os bicos de massa 3 junto com o bico de massa 4. E nos bicos de recheio, a gente também vai utilizar bico de recheio número 3 com bico de recheio número 4. Então, para a produção de salgados de 15 a 30 gramas, você vai ter relacionado esses 4 bicos. Agora a gente vai para a produção dos salgados que são de 40 até 80 gramas. Nessa produção, você vai utilizar os bicos de massa 5 e 6. Só que aqui, você vai utilizar somente o bico de recheio número 5, onde você consegue utilizar tanto para o bico 5 de massa ou para o bico 6 de massa. Sempre vai utilizar somente um. Sobrando agora os 3 últimos bicos que são de massa 7, 8 e 9. E aí a gente vai utilizar o bico de recheio número 6, que é o nosso bico maior. Então aqui, para os 3 bicos de massa, você vai utilizar somente o bico número 6 de recheio, onde você vai realizar as suas produções de 80 gramas, começando pelo nosso bico de massa número 7, até 240 gramas, que vai finalizar no nosso bico de massa número 9. E se você for fazer coxinhas intermediárias, você vai utilizar o bico 8, que seriam as coxinhas de 120 a 150 gramas, tudo utilizando o bico 6 de recheio. Uma das dúvidas pertinentes também é a respeito se eu posso utilizar o bico desse conjunto junto com o bico do outro conjunto. Vamos supor que você esteja realizando uma produção. A gente tem aqui o bico de recheio número 5 e às vezes você queria utilizar ele junto com o bico de massa número 7. Você pode fazer esse tipo de uso, só que nesse caso o seu bico de massa vai fazer com que você tenha mais massa do que recheio, tá? O cuidado que deve se tomar é para não criar ar dentro do seu salgado e você ter ali no seu processo de produção uma boa proporção de massa com uma boa proporção de recheio. A mesma coisa vai valer quando você tem o conjunto com os 4 bicos, porque aqui, se você pegar esse bico que vai uma quantidade menor de recheio com o bico 2 de massa, a gente vai ter uma proporção muito pequena de recheio para uma quantidade muito grande de massa. Então a gente tem que tomar cuidado justamente para isso. Sempre o bico de recheio vai ser uma boa proporção para o bico de massa, para você ter uma boa parede, tanto de massa como uma boa quantidade de recheio. Agora que você já sabe a combinação perfeita dos seus bicos de recheio com os bicos de massa, você pode realizar a sua produção e deixar ela impecável. Além de você ter facilidade para produzir diversos tamanhos de salgados e variedades, tendo a facilidade de ter a sua número 1 te ajudando em todo o processo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente já te responde. E antes de sair, já deixa seu like, ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também precisam saber dessas informações. Então ficamos por aqui e eu desejo a você uma excelente produção com a sua número 1 e até a próxima!